Peço encarecidamente aos irmãos que trouxeram um exemplar da Bíblia, que localize, certamente todos encontrarão com eficiência. Apocalipse é o último livro da Bíblia, muito fácil a localização. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3, depois nós vamos para o versículo de número 7. Quem encontrou por bondade, diga amém. Amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos para o versículo de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Se você puder, independente da sua versão, eu vou contar até 3 e você vai ler o versículo de número 7 com muito ânimo, com muita alegria. O versículo de número 7, independente da sua versão, leia em alto e bom som. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Podeis tomar o vosso assento. Seja Deus glorificado por esta rica oportunidade. Meus distintos irmãos e irmãs, eu quero tributar a Deus honra, glória e louvor pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, nesse endereço e com esta igreja querida, pela vida do meu conterrâneo, pastor Francivaldo, que Deus o abençoe prodigiosamente, a ele e toda a equipe que coordena esse trabalho para o louvor e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos indistintamente. A esposa do pastor, a missionária, a criança recém-nascida, cujo testemunho já foi contado aqui, que provoca esse culto de gratidão. Deus abençoe de uma forma especial, dê a esta criança crescimento saudável, debaixo da bênção e da paz do nosso Salvador. Deus abençoe. O pastor Francivaldo já nos ajudou ali em Tucumã, em nossa igreja, ali na Avenida Belém, em frente ao supermercado Serve Lá. Ele já esteve conosco e eu estou feliz em poder revê-lo. Aos coordenadores do Departamento de Missões, o nosso abraço e a nossa fala cordial de felicitação e desejo que Deus também os prospere espiritualmente em todas as áreas, mais e mais. A cantora e o seu esposo, Deus os abençoe. Também faço menção ao pastor, ao presbítero Marcos Ferreira, que está conosco, que Deus também o abençoe por esta digna companhia. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Meus queridos, nós estamos em uma noite gloriosa, especial, noite que recebemos o presente uma vez mais de sentirmos a gloriosa presença de Deus, louvando ao Senhor Jesus pela vida de todos os amigos que de uma forma tão gentil pararam para ouvir a mensagem, vizinhos, pessoas que estão ao alcance deste sistema de som. Que Deus vos abençoe. Meus distintos irmãos, os 3 capítulos finais da Bíblia,
eles tratam respectivamente sobre... O capítulo 20 de Apocalipse fala da situação final dos ímpios. O capítulo 21 de Apocalipse fala sobre o endereço final dos justos. E o capítulo 22 descreve o estado eterno dos justos. Quando eu estou falando a respeito de justos, eu estou me reportando a todos aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Haja vista que o apóstolo Paulo corrobora com esse conceito quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 1, quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, eles recebem uma classificação de justos. Nós somos justos, muito embora o passado, a vida pregressa, quando este homem e esta mulher ainda não serviam a Jesus, esse passado seja recheado de condutas reprováveis. Nós somos justos, não em decorrência dos nossos méritos, mas somos justos pela misericórdia e pelo amor que Deus revelou a nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento, você pode sim se apropriar desta palavra que define a sua vida, a palavra justo. E o estado final dos justos, ele é descrito em Apocalipse capítulo 21 e também em Apocalipse capítulo 22. Nesses respectivos capítulos, aonde finaliza a Bíblia, na verdade começa a descrição da nossa eternidade. Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, não é somente o livro do final, mas também é o livro do começo da nossa eterna felicidade, do começo da eternidade com Deus, do começo da nossa maior certeza, do começo da nossa maior esperança, que é viver com Deus para todo sempre. Quem aqui além de mim também tem esta esperança? Levante a sua mão e glorifique a Deus com muito entusiasmo. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Eu amo a Bíblia Sagrada. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu tinha 9 anos de idade. Me recordo que no mês de julho do ano de 1997, naquela ocasião eu tinha 9 anos de idade, e em uma manhã de domingo, uma manhã de avivamento, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus! Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E depois daquela experiência que eu tive com Deus, surgiu no meu coração um desejo de ler a Bíblia Sagrada, de mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus, e eu sei que não será enfadonho eu fazer menção dos versículos que descrevem com riqueza de detalhe o destino final da igreja. E vi o novo céu e uma nova terra, disse João, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Capítulo 21, melhor dizendo, versículo 2: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Eu acho lindo, porque nós acabamos de relembrar. Eu não estou dizendo aqui que você está conhecendo, porque eu estou pregando para pessoas que conhecem a Bíblia. Nós estamos relembrando aqui o nosso endereço final. Mas eu acho interessante é que João registra alguns detalhes a mais. No versículo de número 4 ele diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Por que não haverá lágrima nos céus? Porque a promessa é que Deus nos livrará de todas as razões que arrancam lágrimas dos nossos olhos. Eu não estou falando das boas emoções, do choro da conquista, do choro da boa notícia, do choro da vitória. Eu estou falando da lágrima da decepção, da lágrima do engano, da lágrima da rejeição, da lágrima da angústia. Eu estou falando da lágrima da decepção. Eu estou falando da lágrima ocasionada pela trapaça. Os céus possuem uma blindagem. A Nova Jerusalém possui uma blindagem. E essa blindagem nada mais é do que a santidade de Deus. Isaías viu no capítulo de número 6 a tríplice proclamação da santidade de Deus, quando ele diz que contemplou seres angelicais, identificados pela palavra serafins, que voavam nas proximidades do trono de Deus. Quando as asas cobriam o rosto, quando as asas cobriam os pés, e quando as asas voavam, e eles proclamavam para que o universo tomasse conhecimento, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Os céus possuem esta blindagem, uma blindagem poderosa chamada blindagem da santidade de Deus. Tudo que é influência do pecado, tudo que é resultado do pecado, que gera tristezas, porque a maior pandemia que destrói o mundo não é aquela pandemia dos últimos anos que foi massivamente publicado nos meios de comunicação e todos nós conhecemos de perto. Não, a maior praga que existe não é a Covid-19. A maior praga que existe no mundo se chama o pecado. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode adorar a Ele essa noite? Mas tudo que é pecado, tudo que é influência, não entrará na Nova Jerusalém. Oh glória! Se o pecado não entra lá, se a sua influência não entra lá, se a sua zona de influência e operação não tem nenhum poder na Nova Jerusalém, logo não haverá decepção, não haverá traição, não haverá rancor, não haverá angústia, não haverá rejeição, não haverá medo, não haverá pavor, não haverá desespero, não haverá espanto noturno, não haverá ansiedade, não haverá síndrome do pânico, não haverá depressão. Quem está ligado no culto, levante a sua mão, levante. É para lá que nós vamos, quem tem essa esperança. É para lá que aqueles que se arrependeram vão, quem tem essa esperança. É para lá que a igreja vai. E eu preciso adiantar aos senhores e às senhoras aqui esta noite, que eu não espero Jesus para o próximo ano, eu não espero Jesus para a próxima década. A minha esperança é que Jesus volte hoje, antes da bênção apostólica, porque nós nos encontraremos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Quem tem esta esperança? Deixa eu conhecer quem tem esta esperança. Deixa eu conhecer quem tem esta esperança. Remanda se a terra baixou e becanda. Oh glória, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,
O apóstolo Paulo profetizou dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Porque quando, 1 Coríntios capítulo 15, porque quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá: tragada foi a morte pela vitória. A morte não ameaça o céu. A morte não se aproximará dos portões da Nova Jerusalém. Porque quem é o prefeito? Quem é o governador? Se você preferir, eu uso outros termos conhecidos na terra. Quem é o primeiro-ministro? Quem é, como os europeus gostam de chamar, o premier? Quem é o governante, o rei, o senhor, o presidente da Nova Jerusalém? É aquele que venceu a morte e o inferno e vive e reina para todo sempre. Quem tem aliança com ele aqui? Eita glória, Jesus vai te renovar aqui no meio do povão. Jesus vai te curar aí enquanto você adora Ele. Eu estou sentindo aqui um fervilhar. Eu estou sentindo que Jesus começou a assanhar a casa, a assanhar o negócio. E Ele vai renovar vidas aqui esta noite pelo poder da sua presença. Remanda-se a terra mancho que me facia. Aleluia! Não haverá mais morte. Se você chegar para um velho de 80 anos, 85 anos, 90 anos, com todo respeito aos anciãos, se você chegar para um senhor de 90, 95 e dizer assim: chegou o teu dia de morrer, mesmo em avançada idade, ele tem justificativa para não receber a senha, para não entrar nos portões da morte. Ele diz assim: mas como eu sou um bom vizinho, uma boa pessoa, um velhinho inofensivo, que não mata outro. Se você chegar para um novo solteiro, ele vai dizer assim: eu nem casei ainda, mata outro, eu não vou pegar essa senha não. Se você chegar para o casado, ele diz: eu casei há poucos dias, eu nem tenho filhos ainda, mata outro, eu não quero morrer. Se você chegar para o que tem filho, ele diz assim: eu nem vi meus netos ainda, eu não quero morrer não. Todo ser humano tem medo da morte, porque a morte é um inimigo que, por mais que a ciência se multiplique, por mais que o entendimento humano, que a tecnologia, que a inteligência artificial se amplie, mas ninguém descobriu o antídoto da morte. Entre os descendentes de Adão, todos indistintamente têm medo da morte, têm medo dessa palavra, dessa autorização chamada morte. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz ao crente esta autoridade. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, pastor Francivaldo, antes de Jesus começar o seu ministério, na verdade uma criancinha indefesa, nos braços de um velho no templo, quando aquele velho chamado Simeão recebeu aquela criança nos seus braços, a primeira coisa que saiu dele foi o medo da morte, porque ele levantou o seu olhar aos céus e disse: despede o teu servo em paz. Essa é a oração que a gente não tem coragem de fazer. Ninguém faz essa oração quando entra no barco, ninguém faz essa oração quando se despede da esposa no aeroporto e entra na aeronave, ninguém faz essa oração quando vai para a cirurgia. A gente faz voto para não morrer, para continuar vivo. Mas aquele velho fez uma das orações mais corajosas da Bíblia, com o menino Jesus no braço. Ele disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua glória, já viram a tua salvação. Levante a sua mão direita, você que trouxe a mão para o culto. Levante, levante, levante. Levante a sua mãozinha, levante, levante. Se fosse um assaltante com a arma te chamando de vagabundo, tu levantava as duas. É o homem de Deus que está pregando. Levante a sua mão. Eu venho aqui nesta noite dizer que a presença de Jesus repreende o medo da morte. A presença de Jesus repreende o medo da morte.
Pega na mão e diga assim: não precisa ter medo da morte. Diga. Bora, rapaz, não te assombra com a morte, não. Não te assombra com a morte. Porque diga para ele assim: nós servimos a Jesus. Diz para ele assim: te endireita, ajeita essa tua cara, porque nós servimos a Jesus. E Ele é o vencedor absoluto, que venceu a morte, o inferno, e está aqui nesta noite para quebrar a força do mal, da idolatria, da magia negra, da feitiçaria. Vai bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Eu sinto a autoridade de Deus tomando de conta dessa avenida. Receba você aí também. Cadê os batizados com o Espírito Santo que não tem medo de falar em mistério no meio da rua? Cadê você? Não se esconde não, que Jesus está aqui essa noite. Não haverá lá mais morte. Lá não haverá também pranto. O pranto é diferente do choro. O pranto é diferente da murmuração. O pranto é diferente do desabafo. O pranto é uma expressão de uma alma aflita, aonde as palavras não explicam mais. O pranto é a expressão de uma alma em desespero, aflita. O pranto dispensa explicações. O pranto dispensa justificativas. O pranto é o conceito prático do desespero. Quando alguém está pranteando, é porque no seu entendimento não existe mais resolução para o seu caso, resolução para o seu problema. Mas a nova Jerusalém também é blindada em relação ao pranto. Diz a Bíblia: lá não haverá mais pranto. Eu não vou explicar todos os termos. Lá também não haverá clamor. Lá não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu vou continuar lendo porque eu amo a Bíblia. O texto diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Olha o que Jesus disse aqui para João: João, essas coisas são fiéis e verdadeiras. Então não tem medo de gastar tinta, não tem medo de gastar papel. Escreve estas coisas. Quem sabe João diz assim: mas eu estou preso na ilha de Patmos. O imperador quer a minha cabeça. Ninguém quer ouvir mais a minha pregação. Vão matar o profeta, vão matar o pregador. Mas a ordem de Jesus é: escreve estas coisas, porque pregadores morrem mesmo, profetas morrem. Isaías morreu, foi cortado ao meio. João Batista teve a cabeça decepada. Paulo teve o mesmo destino. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi colocado em uma cruz no formato de X. Homens de Deus morrem mesmo, mas existe algo que não morre. Mata-se um profeta, mas ninguém consegue matar a profecia. Mata-se um pregador, mas ninguém mata a pregação. Mata-se um mensageiro, mas ninguém mata a mensagem. Deixa eu ver quem trouxe a mensagem aqui essa noite. Cadê a sua Bíblia? Levante. Ninguém mata a mensagem. É por isso que Jesus Cristo diz para João: escreve estas coisas, elas são fiéis e verdadeiras. Não vão levantar calúnias, vão fazer campanhas para queimar o livro. A Bíblia Sagrada é o livro mais perseguido de todas as épocas. Existiu na Europa, alguns séculos atrás, uma celebração perpetrada por uma instituição europeia com sede em Roma, chamado Noite de São Bartolomeu. Além de crentes que foram mortos, milhares de exemplares da Bíblia Sagrada foram queimados em praça pública. E esse evento se repetiu
Em muitos lugares, a Bíblia é o livro mais perseguido, é o livro mais censurado, é o livro mais destruído. Na Coreia do Norte, hoje em pleno século 21, alguém possuir uma Bíblia pode ser condenado a ser fuzilado ou enforcado em praça pública na capital Pyongyang. Senhoras e senhores, mesmo com toda a perseguição, com essa avalanche de perseguição, ninguém destruiu a Bíblia. Escreve estas coisas, disse Jesus, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia Sagrada é o livro indestrutível de Deus. Oh glória! Escreve estas coisas porque elas são fiéis e verdadeiras. João escreveu. Muito bem, nós já tivemos aqui uma definição de como será o nosso endereço. Eu já vou concluir. De como será o nosso endereço final. Será na Nova Jerusalém. As primeiras coisas serão passadas. Oh aleluia! Descerá do céu a Nova Jerusalém. Será a nossa moradia eterna. Oh bendito seja Deus para sempre. Nós já aprendemos que Jesus Cristo é o governante da Nova Jerusalém. Nós já aprendemos que lá haverá uma blindagem. Não entrará lágrima, não entrará pranto, clamor, dor e muito menos morte. Oh glória! Agora, João faz questão de registrar uma expressão que, ao meu ver, é a cereja do bolo. É uma informação que tem muito a ver conosco. No versículo de número 7, João escreveu que Jesus disse que tudo isso, essa linda Nova Jerusalém, que os fundamentos possuem 12 pedras preciosas, topázio, jaspe, esmeralda e tantas outras pedras preciosas nos fundamentos dos muros. As ruas são de ouro, de cristal, o rio da vida embeleza aquela linda cidade. Sim, nós já temos um vislumbre de como ela será. Oh glória! E eu prego ainda essas coisas porque está ficando difícil, raro. Eu acredito que aqui não, porque eu estou percebendo que vocês estão recebendo com muita leveza a mensagem do céu. Mas em muitas campanhas, em muitos movimentos por aí, falar do céu, do arrebatamento da igreja, está ficando raro. Mas eu prego isso aqui porque é uma doutrina fundamental da igreja. Agora olha a cereja do bolo. Para quem é isso, pastor Alessandro? Para quem é a Nova Jerusalém? Essa moradia VIP, esse condomínio de luxo, será se é para os magistrados da terra, os magnatas, o grupo dos mais ricos, proeminentes. Para quem é a Nova Jerusalém? No versículo de número 7, Jesus Cristo diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Existe uma classificação de pessoas que vão receber esse condomínio. Ah, meu irmão, eu já vi tantas pessoas alegres ao serem contempladas com o título de posse da minha casa, minha vida. Oh, meu irmão, mas não existe nada melhor do que saber que lá no céu de glória, na Nova Jerusalém, existe um tipo de gente que vai tomar posse, vai receber o título definitivo. E Jesus não chama esse povo de escória da terra. Jesus não chama esse povo de fracassados, de derrotados. No versículo de número 7, Jesus disse: ao que vencer, ao que vencer, a Nova Jerusalém é para os vencedores. É para os vencedores. Eu vou dizer de novo: é para os vencedores. É para os vencedores. É para os vencedores. Você está sentado do lado de um vencedor, irmão. A gente conhece vencedor à distância, irmão. Ô glória! Vencedor é diferente. E o que eu acho lindo, presbítero Marcos Ferreira,
é que o livro de Apocalipse é o livro da Bíblia que mais dá atenção para a palavra vencedor. É o livro de Apocalipse que dá mais atenção à palavra vencedor. Eu não tenho condições aqui de me reportar a todas as vezes que esse livro fala a respeito dos vencedores, mas eu gostaria apenas de citar que no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, João mandou 7 cartas ordenadas por Jesus para as igrejas da Ásia, e na conclusão de todas estas cartas, Jesus faz menção ao vencedor. Na primeira carta à igreja de Éfeso, Jesus terminou a carta dizendo: ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do meu Deus. No encerramento da segunda carta à igreja de Pérgamo, Jesus finalizou dizendo: ao vencedor, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Na carta de número 3 à igreja de Tiatira, Jesus declarou dizendo: ao que vencer darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei também uma pedra branca, na qual está escrito o seu novo nome. Na quarta carta de número 4 à igreja de Sardes, Jesus finalizou a carta dizendo: ao que vencer lhe darei poder sobre as nações. Na carta de número 5 à igreja de Sardes, Jesus finalizou dizendo: ao que vencer, eu lhe vestirei de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Na carta de número 6 à igreja de Filadélfia, Jesus finalizou a carta dizendo: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, e o nome da Nova Jerusalém, a cidade santa. Oh glória, oh glória, oh glória. E na carta de número 7 à igreja de Laodiceia, Jesus finalizou dizendo: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de Deus, o meu Pai. Oh glória a Jesus. Como é que a senhora tem sido chamada? Como é que o senhor tem sido chamado? Nós somos chamados de antiquados, nós somos chamados de religiosos, somos chamados de extremistas. São terríveis os nomes que o mundo nos dá, mas no céu tem o nome predileto que Jesus tem para nós: é vencedor, é vencedor, é vencedora. É vencedora. Pastor, não tem diploma, mas é vencedor. Pastor, anda de pé ainda, não comprou carro, mas é vencedor. Pastor, não tem dinheiro, mas é vencedor. No céu, a igreja é conhecida como vencedor. Quantos podem adorar o nome de Jesus Cristo? Aonde estão os vencedores aqui esta noite? Aonde estão os vencedores aqui essa noite? Lá atrás tem vencedor, eu sei que tem. Aqui no meio tem vencedores. Os obreiros são vencedores. Pastor Alessandro, por que esse é o título preferido de Jesus para os crentes no livro de Apocalipse? Aqui eu finalizo. Porque esse título nos identifica com Jesus. Você pode levantar a sua mão direita comigo. Diga em alto e bom som: o título de vencedor me identifica com Jesus. Mais uma vez, o título de vencedor me identifica com Jesus. Fazemos parte de uma igreja que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E se Ele é o cabeça e Ele é vencedor,
A igreja também é vencedora. Jesus é o supremo vencedor. Jesus é o supremo vencedor. Apocalipse capítulo 5, João estava chorando porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas uma voz ecoou no céu dizendo: não chores, não chores. Um dos anciãos declarou para João: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, oh glória, aquele que foi morto, mas está vivo, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é vencedor. Jesus, ele é vencedor ao nascer. Jesus estava no alvo do decreto de Herodes para morrer com menos de 2 anos de idade, mas ele é vencedor, porque Jesus não podia ser morto por uma deliberação humana. Jesus se entregou voluntariamente à morte. Ele é vencedor quando nasceu. Jesus é o vencedor nas margens do Rio Jordão, quando João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o vencedor no deserto, quando o diabo tentou lhe matar, quando o diabo tentou lhe fazer pecar, e Jesus venceu, dizendo com o poder da palavra: está escrito. Jesus é o vencedor quando se apresentou em Nazaré. Sua pregação foi rejeitada. Tentaram levar ele para um alto monte e jogá-lo no precipício, mas Jesus passou entre eles e nada puderam fazer. Jesus é o vencedor das mazelas da sua época. Jesus curou leprosos. Jesus repreendeu os demônios. Jesus repreendeu a legião lá em Gadara. Jesus repreendeu a cegueira. Jesus repreendeu a epilepsia. E Jesus repreendeu a morte na casa de Jairo, na cidade de Naim e também na aldeia de Betânia. Jesus é o vencedor, pois atravessou Jerusalém com a cruz e não recuou, porque nos amou primeiro. João escreveu dizendo que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Jesus é o vencedor, tão vencedor que morreu na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, antes de virar para o sábado. Foi colocado no túmulo, mas domingo pela manhã, aleluia, aleluia, as mulheres foram ao túmulo e o anjo as recepcionou dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus é vencedor. Vá se colocando de pé, porque Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Aonde está a primeira pessoa, atravesse a multidão e venha aceitar Jesus como Salvador. Atravesse a multidão e venha aceitar Jesus. Venha se reconciliar. Você cantava no coral, no vocal, parou de cantar. Você pregava, era obreiro, era recepcionista da igreja. O diabo te enganou e você caiu no pecado. Venha receber o abraço de perdão essa noite, nesse culto de gratidão. Nós queremos orar por você. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Eu sei que Deus está falando à tua consciência. Eu sei que o Espírito de Deus está falando à tua consciência. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Venha, nós queremos orar por você. Existe uma graça de Deus sobre este lugar aqui, para a cura divina, para a repreensão de enfermidades do corpo e da alma. A presença de Deus está aqui sobre esse lugar. Fogo de Deus está sobre esse lugar. Aonde tem uma pessoa aprisionada por algum mal, seja no corpo ou na alma, bata em retirada agora a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo,
Nós oramos agora por cura divina nesse lugar. Senhor, nós viemos aqui te agradecer pela cura do jovem que o pastor já testemunhou, o filhinho do pastor e da missionária. Tu és o mesmo Deus que operou na vida dessa família sacerdotal. Eu sei que tu és o mesmo aqui para arrancar enfermidades no meio dessa multidão. Sinta o fogo de Deus aí, mulher de Deus, agora. Sinta o fogo de Deus aí, jovem. Sinta, eu vou passar no meio da multidão, eu vou passar. Seja curada, seja curado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. A minha direita e a minha esquerda, cai por terra a enfermidade agora. Vai queimando, Jesus Cristo, derrama teu fogo. Manifesta a tua graça. O teu povo está acreditando, meu Senhor, de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. Eu estou sentindo o cheiro de presença de Deus aqui nesse lugar. Vai operando na vida desses crentes que creem, meu Senhor. Derrama a tua graça. Vai curando agora, Senhor, o aparelho digestivo, o aparelho auditivo, Senhor. Vai curando pelo poder do nome de Jesus Cristo. Remanda-se a terra, machorramai. Recalate, amanda-se a terra, vai. Diga assim comigo em alto e bom som: o céu já definiu quem eu sou. Eu quero que você dê esse brado mais alto que você puder. Diga assim: o céu já definiu quem eu sou. Eu sou vencedor. Cadê você, vencedor? Cadê você, vencedora? Cadê você? Cadê você, vencedor? Você é vencedor pelo sangue de Jesus que está sobre nós.